Um assunto, pessoal, bem interessante, tem uma decisão agora recente do dia 15 agora, 15 de março, do STJ. No que se refere ao artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal. É aquela possibilidade da execução provisória da pena quando a pessoa é condenada no tribunal do júri a pena superior a 15 anos. O Supremo Tribunal Federal ainda está pendente no Supremo Tribunal Federal o tema 1068, em que se discute a constitucionalidade do 492, inciso 1 do Código de Processo Penal. Esse artigo, pessoal, ele permite a execução provisória da pena, repetindo, quando o júri condena a uma pena igual ou superior a 15 anos. Então, o Supremo está discutindo a constitucionalidade desse dispositivo, mas ainda não julgou. E essa decisão que eu me refiro do STJ, agora recente, do dia 15 agora de março, AG-RG, no habeas corpus 714.884 de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu pela impossibilidade da execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, com reprimenda igual ou superior a 15 anos. A tendência, pessoal, para mim bem clara aqui, é que o Supremo vai declarar inconstitucional esse dispositivo, porque a decisão recente do Supremo aí, que julgou essas ADCs 43, 44 e 54, agora em 2019, foi que é inconstitucional a execução provisória da pena. Então, muito possivelmente o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade desse 492, inciso 1 do Código de Processo Penal. E por que esse é um sistema importante para advogado criminalista? Porque às vezes o advogado ele pode ter um cliente e pode ser que o juiz do caso concreto, o cliente está solto, ele seja condenado ali no tribunal do júri, pode ser que o juiz manda prendê-lo e para ele cumprir a pena já em razão da condenação e não pela razão do decreto de prisão. Então, já vi colegas fazendo isso. A pessoa estava respondendo ao processo em liberdade, o tribunal respondeu ao processo pela prática de crime de homicídio em liberdade, no tribunal do júri foi condenado, a pena foi fixada acima de 15 anos e decretou-lhe a prisão. A prisão não a preventiva, mandou simplesmente, com base nesse 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, recolher a prisão para execução provisória da pena. Então, se ocorrer isso, já tem esse julgado bem recente do STJ dizendo que há impossibilidade da execução provisória da pena, mesmo nesse caso de condenação pelo júri, com reprimenda igual ou superior a 15 anos. Esse julgado é bem recente, como eu disse, agora do dia 15/3 de 2022. Vamos lá. Esse mesmo entendimento, né, obviamente vale para aquelas penas restritivas de direitos, ou seja, não é possível, né, o entendimento atual do Supremo é inconstitucional a execução provisória de pena restritiva de direito também. Mais alguns pontos importantes sobre esse princípio. Tem essa previsão no artigo 52 da Lei de Execução Penal de que a seguinte previsão: a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. A pergunta que pode ser feita é a seguinte: precisa haver o trânsito em julgado desse crime para configurar a falta grave? E aqui, meu ponto de vista, a decisão do STJ e do STF foi acertada, que decidiram o seguinte: não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, desde que o sentenciado ele seja submetido a processo administrativo disciplinar, respeitado o contraditório e ampla defesa. Esse foi o entendimento do STJ, tem a súmula 526 e a tese fixada na repercussão geral de número 758. Então, basta, se a pessoa está ali, praticou falta grave, a pessoa está respondendo ali, está executando uma pena, comete um novo crime, basta ter, não há necessidade de aguardar esse trânsito julgado desse crime, basta ter esse procedimento, onde deve ser respeitado o contraditório e ampla defesa. Então perceba, pessoal, que um único princípio ele tem uma aplicação grande no nosso sistema. Vou falar ainda, acho que dá tempo um pouco mais rapidamente,
de um segundo princípio que eu acho muito importante, o princípio do nemo tenetur si detegere. Desculpa pelo latim. Ninguém é obrigado eu vou trazer a tradução dele. Ninguém é obrigado a contribuir para a sua própria destruição. Esse princípio, pessoal, é o princípio da vedação, né, da autoincriminação. O fundamento é o seguinte: não se pode exigir do ser humano um comportamento que seja contrário a seu próprio instinto. Então, é o direito de permanecer calado, aí, artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. É um dos desdobramentos, né, da vedação à autoincriminação. Então, quem é o titular desse direito aí a não autoincriminação? Esse direito, pessoal, abrange o suspeito, o investigado, o indiciado e o denunciado, esteja ele preso ou solto. Eu estou aqui no julgado do STF, RHC 192798, de São Paulo, a decisão do Supremo, a obrigação de... ao entendimento do Supremo sobre a aplicação desse princípio. Veja como ele é interessante para quem atua na seara criminal. Obrigação de informar ao preso o seu direito de silêncio, não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe a voz de prisão por policial em situação de flagrante delito. Então perceba, pessoal, que o entendimento do STF é que a pessoa, ao ser abordado pela polícia, não ser interrogado, ao ser abordado pela polícia, o policial, ele deve falar que a pessoa tem o direito ao silêncio. A gente sabe que no Brasil, pelo menos a gente ouve dizer, não é bem assim que acontece. Porque o entendimento supremo é o seguinte, pessoal: qualquer confissão feita sem observação ao direito ao silêncio é imprestável para fins de condenação e invalida as demais provas obtidas, né, de tal interrogatório. Então veja como é forte isso. Mesmo se a pessoa estiver ali denunciado, apenas indiciado ali, respondendo a inquérito policial, ele, ao receber aquela voz lá de prisão do policial, ele já tem que ser advertido, né? Tem que ser advertido de que ele tem o direito ao silêncio. E qualquer confissão decorrente dessa pessoa ali, qualquer confissão que ele faça para o policial e as provas dali obtidas, né, sem a preservação desse direito, invalida tudo. Isso é a decisão do Supremo, RHC 192798, de São Paulo.